Tá. Pronto, continuando aqui, tá certo com a correção. Estamos agora na página 106, sétima questão. Preste atenção, tem assim, ó. Em um círculo de centro O, vocês poderão observar que tem um centro O, tá certo? Está escrito, ou seja, está aí com um ponto em comum com a circunferência, o ângulo alfa. Se o arco AMB, poderão observar aí, ó, AMB, tem aí esse arco ele mede aqui, ó, AMB, ele mede 130 graus. Então, quer dizer que o ângulo alfa, ele vai medir, prestem atenção aqui. Estão vendo esse lado aqui do ângulo? Esse lado do ângulo, ele é o diâmetro. Presta atenção. Prestem atenção. Esse lado do ângulo, ele é o diâmetro dessa circunferência. Então, aqui vai se formar um ângulo de 180 graus. Sendo que esse ângulo aqui, ó, a questão já disse que era 130 graus. Então, esse pedacinho aqui irá ser 50 graus, porque somando 130 graus mais 50 graus, dá 180 graus. Mas a questão quer saber quem é o ângulo alfa. E o ângulo alfa é o quê? É inscrito. E a medida do ângulo inscrito é a metade do arco correspondente a ele. Então, a metade de 50 graus é igual a 25 graus. Logo, a alternativa correta é a letra A. O pessoal que está em casa aqui, ó, vocês poderão observar que esse lado do ângulo, tá certo? É o diâmetro. Então, quer dizer que essa metade da circunferência será igual a 180 graus, tá certo? Então, se a questão já disse que AMB é igual a 130 graus, então esse outro pedaço aqui seria igual a 50 graus, porque quando soma esses dois ângulos, seria igual a 180 graus. Sendo que não é esse arco que a questão quer saber, e sim a medida do ângulo inscrito, o ângulo alfa. Então, esse ângulo inscrito, ele é a metade do arco correspondente a ele. Então, a metade de 50 graus, 25 graus, logo, a alternativa correta seria a letra A. Passando, que isso aí vocês fazem rapidinho. Então, na oitava questão, temos assim, presta atenção. O diagrama a seguir representa o número de participantes em uma conversão separados de acordo com os estados. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí. Tá bom? Eu peço silêncio dos que estão em sala, tá bom? Onde moram. Então, o ângulo central do setor que corresponde a cada estado é proporcional ao número de habitantes do estado. Então, temos aí, ó, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, né? Então, se o número total de participantes era 540, quantos eram de Pernambuco? Então, aí o número total de pessoas eram 540. Então, quantos eram de Pernambuco? Então, o que foi feito aí? Simplesmente eu tenho que saber qual é o ângulo que corresponde a Pernambuco, porque foi dado de todos eles. Paraíba, 100 graus, Rio Grande do Norte, 60 graus, Alagoas, 30 graus, Piauí, 20 graus, mas não foi dado de Pernambuco. Então, mas eu sei que aí numa circunferência, a soma de todos os ângulos será igual a 360 graus. Então, o que foi que eu fiz? Somei todos esses ângulos, como vocês poderão observar aí, também que estou em casa, 100 graus, mais 60 graus, mais 30 graus, mais 20 graus, é igual a 210. Como todos têm que dar 360, então, para saber de Pernambuco, eu faço 360 graus menos 210 graus, que é igual a 150 graus, tá certo? Agora eu vou saber a porcentagem, presta atenção. Agora eu vou saber a porcentagem, porque sabendo a porcentagem, eu vou encontrar quantos corresponde a Pernambuco daquela porcentagem, tá certo? Então, toda a circunferência, ela representa 100%, não é verdade? Agora, 150 graus, que é o que se refere a Pernambuco, corresponde a quantos por cento? Então, aí montei uma regra de 3 simples, tá certo? Vocês poderão observar aqui, ó, 360 graus
corresponde a 100%, 150 graus corresponde a quanto? Suma de x. Então, aí vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 360 vezes x, 360x. 150 vezes 100, 15 mil. Daí vocês iriam isolar o x, o 360 iria dividir com 15 mil. Efetuando essa divisão, não será um número exato, será uma dízima periódica, onde eu coloquei aproximadamente aí 41,67%. Ok? Então, já sei a porcentagem que corresponde a Pernambuco. Então, dessa porcentagem, tá certo? Quantos corresponde à quantidade de pessoas de Pernambuco, sabendo que o total são 540 pessoas. Então, aí vocês fariam 540 de 41,67%. O que foi que eu fiz? Transformei a porcentagem para uma fração centesimal que eu já expliquei para vocês. Esse símbolo aí de por cento representa um denominador 100. Não é verdade? Esse símbolo aqui de por cento representa o denominador 100. Então, vocês fariam 540 vezes 41,67. O resultado dividido por 100 vai dar aproximadamente 225. Não dá um número exato, dá aproximadamente 225. Então, a alternativa correta seria a letra D. Tá certo? Dúvidas? Nona questão. Pronto. Nós vimos também, nossa aula, semana passada, que, de acordo com as posições dos ângulos, existem algumas fórmulas para vocês encontrarem a medida de alguns segmentos. Então, ó, determina o valor de x nos seguintes casos. Então, se vocês observarem na aula passada, nós vimos que nesse caso aí, eu tenho um ângulo sendo formado do lado de fora da circunferência da exterior, é esse ângulo A aqui, ó, certo? Onde os lados desse ângulo, um lado, ele é tangente à circunferência, vai ter um ponto em comum, que é esse ponto B, e o outro lado terá dois pontos em comum. Quando eu tenho um lado de um ângulo com dois pontos em comum com a circunferência, como é somar desse lado? Não, esse lado aqui, ó, ele tem dois pontos em comum com a circunferência. Esse B aqui, ele é tangente. E esse outro aqui, esse CD, quem que lembra? Secante. Quando tem dois pontos em comum com a circunferência secante e um ponto comum é tangente. Então, para saber que toda vez que eu tiver um ângulo formado na parte exterior da circunferência, onde um lado ele é tangente e o outro lado ele é secante, um lado ele tem um ponto em comum e o outro lado ele tem dois pontos em comum, para encontrar essa medida x aí, vocês fariam o seguinte: o lado que é tangente ao quadrado, o lado que é tangente é o que só tem um ponto em comum. Então, x ao quadrado, tá certo? Seria igual, nesse caso, ao produto, tá certo? Desse segmento todo, do segmento todo, tá? Do segmento todo. Quanto é que mede o segmento todo? 6. Então, seria o produto desse segmento todo multiplicado, né? No caso, por esse outro segmento aqui, AC. Esse segmento AC mede quanto? Então, aqui, ó, no caso, 4 mais 2, 6, vezes esse outro segmento, 4. Esse expoente 2, ele não passa para o segundo lado em forma de raiz quadrada? Então, aí, o que foi que eu fiz? 6 tem raiz quadrada exata, permanece dentro do radical. Raiz quadrada de 4. Então, por isso que ficou x é igual a 2 raiz quadrada de 6. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, estão em casa, ó, 4 mais 2, 6, eu coloquei 6 aqui, vezes, nesse caso aqui, vezes 4. Então, de 2 passa para o segundo lado, uma operação inversa. Não existe raiz quadrada exata para 6, então permanece dentro do radical. Raiz quadrada de 4, 2, então x é igual a 2 raiz quadrada de 6, certo? Posso passar? Pessoal de casa, posso passar? Uhum. Peraí, carinho. Pode. Vou esperar, tá? Vou esperar. De classe eu posso, né? Quem está em classe? Colocar aí logo para vocês adiantarem.
Esse é o último slide, né? Não tem mais outro. Até a 11ª. Posso passar? Quem estava copiando aí? Pode. Pode, Karine. Ó. Na letra B, tá certo? É o mesmo procedimento. Então, no caso, é o segmento tangente ao quadrado, no caso, é o 4 ao quadrado. Soma, no caso, a medida dos segmentos do outro lado. Então, seria, no caso, 2 mais x, que será multiplicado, tá certo? Pelo segmento que está exterior à circunferência, por 2. Tá bom? Então, aí vocês teriam que fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Primeiro, teriam que fazer 4 elevado ao quadrado, que seria 4 vezes 4, que dá igual a 16. Depois, vocês fariam aqui a propriedade distributiva da multiplicação. 2 vezes 2, 4. X vezes 2, 2x. Então, aí vocês teriam montado uma equação do primeiro grau. No caso, 2x no primeiro lado, igual 16. Eu só fiz inverter aqui e depois troquei os sinais quando trocou de lado. O 4 vem negativo, repete 2x, 16 menos 4, 12, isola o x, o 2 que está multiplicando com x passa a ser divisor do 12. 12 dividido por 2 é igual a 6, logo x é igual a 6, certo? Nós podemos observar agora, preste atenção, a diferença, tá? Com relação à letra C, que os dois lados do ângulo, porque os dois lados do ângulo terá 2 pontos em comum com a circunferência. O primeiro lado terá os pontos B e C, o segundo lado terá os pontos D e E, tá certo? Então, fica um pouco diferente. Por quê? Nesse caso, vocês iriam multiplicar o segmento que está fora pela soma dos dois segmentos. Ou seja, nesse caso, o segmento fora aqui, mede x, que irá multiplicar pela soma desses outros dois segmentos. Ou seja, 42 mais x. O mesmo vocês fariam com o segundo lado. Iriam multiplicar o segmento que está fora pela soma dos outros dois segmentos. 10 mais 30, 40. Certo? Então, aí vocês teriam que fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Então, seria x vezes 42, x vezes 42, mais x vezes x ao quadrado. 2x foi x mais x. X vezes x, x ao quadrado. 10 vezes 40, 400. Então, se vocês olharem para a característica dessa equação, vocês iriam ver que é uma equação do segundo grau, porque o maior grau é 2. Então, para ser com todas as características de uma equação do segundo grau, teria que estar igualado a zero. E para estar igualado a zero, vocês teriam que transferir o 400 para antes da igualdade com a operação inversa. Então, ficaria x ao quadrado mais 42x menos 400 igual a zero. Teriam que achar delta, x' e x duas linhas. Porém, eu já coloquei aqui o resultado, tá certo? Então, você fazendo todo esse procedimento, sabendo que o coeficiente A é 1, o B é 42, o C é o menos 400. Acredito eu que vocês não tenham dúvida com relação a isso. Encontrar aí quem é o delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Depois encontrarem quem é x' e x duas linhas. Esse PC foi trabalhado desde o ano passado e esse ano várias aulas eu expliquei esse conteúdo, tá certo? Então, aí, x' seria igual a 8 e x duas linhas seria igual a menos 50. Por que eu desconsidero menos 50? Quem sabe? Porque está negativo, não é isso? Então, desconsiderei. Mas o fato de eu desconsiderar negativo sempre tem que desconsiderar? Não, só vou desconsiderar quando se trata de medida de lados, porque não existe lados negativos. Por isso que eu estou desconsiderando, não convém, porque o x aqui ele representa o quê? A medida de lado, e não existe lado negativo, tá certo? Então, por isso que eu estou desconsiderando o menos 50. Considero apenas que x foi igual a 8, que foi valor positivo. Compreenderam? Ok? Na verdade, só uma diquinha para vocês. Toda vez que vocês estiverem resolvendo uma equação do segundo grau, se o valor que vocês têm que encontrar se referir à medida de lado, tá certo? Sabe que sempre vai desconsiderar o valor negativo.
só vai considerar o valor positivo, sempre. Tá bom? 10ª questão. Tem assim. A imagem a seguir representa parte da fiação elétrica subterrânea de um salão de festa circular. Aí, vamos ter o seguinte. Mário fazia a manutenção desse salão e percebeu que parte de um dos cabos estava danificada e era necessário substituí-lo por um novo. Sabendo que as medidas são dadas em metros, quantos metros de cabo são necessários para fazer a substituição e concluir a manutenção? Então, nesse caso aí, nós temos uma circunferência, nós vamos ter duas cordas, onde elas se cruzam de forma interna, não é verdade? Elas se cruzam de forma interna. Então, para saber essa medida X, basta multiplicar os segmentos que estão sendo formados entre cada uma dessas cordas e igualar com os segmentos que estão sendo formados também, tá certo? Pela multiplicação dos segmentos que estão sendo formados também com a outra corda. Então, vejam que aqui eu tenho uma circunferência, duas cordas, tá certo? Lembrando que cordas é porque elas irão ter dois pontos em comum com a circunferência, elas vão de uma extremidade à outra, esses segmentos, vou ter duas cordas que se cruzam. Então, nesse caso, para descobrir essa medida X, basta você fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó, vocês fariam 32 vezes X igual 24 vezes 8. Aí eu já coloquei o resultado aqui. 24 vezes 8, 192. 32 vezes X daria 32x. Então, aí vocês iriam isolar o X. O 32 estava multiplicando com X, passaria a ser divisor de 192. 192 dividido por 32, 6. Então, são necessários 6 metros de cabo. Ok? Ok? Tem alguém aqui na sala fazendo ainda? Mais ninguém? Pessoal de casa, tem alguém fazendo? Não. 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 Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Tá fazendo ainda, Alisson? O sim foi que tá fazendo, é? Ok, Alisson. Então, vou passar. A foto de vocês como eu veio. Gente, presta atenção nessa 11ª questão aí. Tem assim, ó. Tem uma coisa para vocês corrigirem aí. Tem. Em um plano horizontal, encontram-se representadas as cordas AC. Vocês irão observar aí, ó. Temos as cordas AC e BD. Pessoal que estão aqui na sala de aula também, ó. Nós temos AC e BD, tá certo? Nas condições apresentadas na figura, determina o valor de X. Pedro veio me mostrar agora que no livro de vocês não veio essa medida, não. Observem aí. Essa aqui é? Essa aqui, esse 2x. A de vocês está assim? Vejam aí no livro. Pessoal de casa, esse 2x. 2x não tem não, Karine. Pronto, coloquem aí no livro de vocês, porque isso aí foi do meu livro, entendeu? Então, no meu veio, no de vocês não veio. Coloquem aí, porque senão depois vocês estiverem analisando em casa, vocês não irão compreender. Viu? Vamos. Coloquem aí no livro, para eu poder explicar a vocês, tá certo? Então, é a mesma coisa. O que a gente fez na 10ª questão será a mesma coisa nessa 11ª, tá certo? A diferença é que os segmentos eles estão em forma de expressões algébricas, mas é a mesma coisa. Nesse caso, a corda B, C, tem segmento X e o outro 3x menos 1. Então, vocês terão que multiplicar esses segmentos. Como aqui eu tenho dois termos, que é o 3x e o menos 1, por isso que eu coloquei dentro do parênteses, tá certo? Então, será x, que multiplica 3x menos 1, e o outro segmento, tá certo? Que é, no caso, o AC, a corda C, tem aí 2x,
que vai multiplicar por x mais 3. Então, aí, para eliminar esses parênteses, vocês teriam que fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vocês fariam x vezes 3x, nesse caso, iria repetir o 3, x vezes x, x ao quadrado, menos x vezes 1x, igual, mesmo procedimento no segundo lado, ó, repete 2, x vezes x, x ao quadrado, mais 2x vezes 3, 6x. Então, aí vocês teriam que organizar, tá certo? Juntando aí os termos semelhantes. Seria 3x ao quadrado, o 2x está no segundo lado positivo, vinha para o primeiro lado negativo, 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, tá certo? Repete o menos x, o 6x que está no segundo lado, passou para o primeiro lado negativo, e eu igualei a zero porque já tem todas as características de uma equação do segundo grau, tá certo, Gabriel Rodrigo? Então, aqui, vocês fariam o seguinte, a letra, repete, né? Irão trabalhar apenas com os coeficientes. 3 menos 2, 1. Se o coeficiente é 1, coloca só x ao quadrado. Menos com menos, mais. Sinais iguais, soma e repete sinal. X mais 6x, 7x. Né, Gabriel Rodrigo? Eu tenho aí uma equação do segundo grau incompleta, porque está faltando o coeficiente 6. Então, aí vocês iriam resolver através de baixo para também encontrar aí quem seria delta, depois x linha e x duas linhas. Então, nesse caso, toda vez que vocês lembrarem, quando se tem uma equação do segundo grau em que o coeficiente c é igual a zero, tá certo? Sempre que isso acontecer, automaticamente vocês já saberiam que iria existir uma raiz que iria ser igual a zero. Sempre. Toda vez que tiverem uma equação do segundo grau em que ela é incompleta, falta o coeficiente c, ou seja, o coeficiente c é igual a zero, nesse caso, automaticamente vocês já iriam saber que uma de suas raízes, uma de suas soluções, seria igual a zero. Eu disse que x' é igual a zero. Como estamos encontrando o valor de x, e o valor de x corresponde à medida do lado dessa corda, então, nesse caso, não vamos considerar a medida zero, porque não convém. Não existe nenhum lado onde esse lado irá medir zero. Então, aí vocês iriam encontrar x duas linhas, e x duas linhas seria igual a 7. Logo, vocês iriam dizer que x é igual a 7. Ok? Alguma dúvida? Pronto. Pessoal de casa, deixa eu só finalizar aqui.